Normalmente a gente fala luz, câmera e ação. E então, Lachaima em todo momento. Lachaima a gente faz em todo momento. Um dos assuntos mais lidos, assim, eu vi vários estudos, as pessoas querem autoajuda tanto no conceito de viver com um cônjuge e tanto, isso é muito interessante, que tem em vários lugares que venceu, tem mais livros que as pessoas estão lendo sobre esse assunto do que até como viver em harmonia com seu cônjuge. Qual seria o assunto? Educação. Educação é um dos assuntos que mais preocupa a atualidade. Por isso hoje eu falei, Mende, por isso que eu falei para sentar aí e escutar, porque a educação é um dos assuntos que mais preocupa a todos. E a grande preocupação de um pai, quando a gente fala sobre educação, é muito nítido. Os pais dão tudo e as crianças, os filhos, nunca estão satisfeitos. Mas por quê? Por que eles não estão satisfeitos? E a resposta para isso é óbvia, porque eles não entenderam o quanto estão sacrificando e o quanto estão fazendo para ele. Não entenderam. Simplesmente acharam que é direito adquirido. Estava conversando agora com o Rabino, ele estava falando que ele ajudou um jovem, e o jovem não sabe agradecer. Então, é nítido, é claro, é óbvio, que as pessoas se dedicam para ele, e a pessoa não dá nenhuma importância. Um dos rabinos, que é um amigo meu, que é rabino lá em Israel, ele contou uma história que eu achei muito interessante, que ele estava dando uma palestra sobre educação. E ele falou quão sábio tem que ser os pais para atiçar os filhos e mostrar essa preocupação e etc. que os pais têm pelos seus filhos. Então ele deu uma ideia, cada um, não é uma ideia Minas Shamayim, não é uma ideia talvez dos céus, assim, uma coisa que é imperdível, mas ele perguntou, lá em Israel é comum que as mães preparam sanduíches para os filhos, tem já filhos que preparam sozinho, mas que o almoço não é feito pela escola. O almoço, a pessoa leva o lanche. Então, os pais ou alguém prepara esse almoço, esse lanche. Então, a mãe, quando está preparando o sanduíche, a ideia desse rabino foi, anota um papelzinho e bota alguma mensagem. E assim a mãe fez. A mãe veio na próxima aula, agradecer esse rabino e falou, o senhor não imagina como esse papelzinho fez toda a diferença. Eu me dedico para o sanduíche, cada filho eu pergunto o que ele gosta, já sei aquilo que eles gostam. Eu me interesso, eu sei até quando eles se enjoam de um ingrediente, eu boto outro. Me preocupo com tudo isso e eles nunca perceberam nada. Eu botei um papelzinho escrito, bom dia filho, fiz com amor e carinho esse ingrediente, aquilo que você gosta, e meu filho veio agradecer. Por quê? Por que o filho veio agradecer? O filho veio agradecer porque o filho percebeu que a mãe fez com carinho. E até então, o que a mãe fazia? A mãe fazia com carinho, mas o filho não percebeu. O filho não conseguiu notar. Não deu para dar esse toque para o filho perceber que toda essa dedicação é para ele. É comum um pai pensar consigo mesmo. Eu trabalho e grande parte daquilo que eu ganho é para os meus filhos. Eu não preciso de um apartamento tão grande. Todo esse apartamento que eu preciso é porque, Baruch Hashem, graças a Deus, eu tenho filhos. Então por isso que eu preciso de tantos e tantos quartos. Eu não preciso de tanta comida, eu não como tanto assim.
Ninguém come mais do que meio quilo de carne num churrasco. Então, o que acontece? Fala por você. Tá bom. Mas normalmente uma pessoa não come tanto assim. Por que ele precisa comprar tudo isso? É porque, Baruch Hashem, ele tem uma família. Ele também não usa tênis de diversos tamanhos. É porque ele tem outros filhos. Ele também não precisa de um carro tão grande. É para poder comportar toda a família. E assim por diante. Pagar seguro-saúde, etc. Um pai, como um adulto, ele já entende que a vida dele, 90% da vida dele é dedicado a um filho. A um filho é dedicado 90% do dia a dia dele. Eu, Baruch Hashem, essa semana recebi uma ligação de um pai que me falou que levou o filho para o médico e o médico pediu um exame, que o exame o seguro-saúde não cobria e custava tanto, ele pichinchou e não sei o que. Ele falou, eu com um filho não sei como eu me viro, como você, Baruch Hashem, com outros filhos, cada um, como vocês conseguem se virar? Na verdade, tem estudos que mostram que uma criança de classe média, até a adolescência, onde ele começa a ganhar e, na teoria, começa a se virar com as suas próprias pernas, é gastado mais de 1 milhão, pelo menos, básico. Se você quase não deu nada, você já deu mais de 1 milhão para essa criança. Então, você fala assim, um pai, ele realmente, Baruch Hashem, quanto mais filhos, ele é mais milionário ainda. Então a pergunta é, como os filhos não se tocam, não percebem? É porque eles não têm toda essa visão. Eles não perceberam que alguém está se dedicando a ele. O contrário, ele está achando o seguinte, meu pai, ele tem filhos, tudo bem, ele tem filhos, a responsabilidade é dele. Meu pai trabalha, eu sei do meu pai, ele se dedica, isso é que ele quer fazer. Ele não entendeu que realmente ele se preocupa por alguém. Ele está dando a vida por alguém. Então tudo aquilo que é feito, mas ninguém está percebendo, ninguém está escutando. É que nem você está falando e ninguém está prestando atenção. É isso que ocorre com a nossa educação, é por isso que é tão difícil educar. Porque a gente fala e está falando com as paredes. É isso que a Parashá dessa semana ensina a gente. Ela falou, aonde a Parashá ensina a gente isso? Yosef, ele é o vice-rei do Egito. Os irmãos não sabem. E Eudá chega, encara o Yosef e fala para o Yosef, eu não quero saber desse meu irmão menor, o Binyamin, ficar preso aqui como escravo. É verdade que quem ainda roubou o cálice do vice-rei, tem responsabilidades, tem que arcar com essas responsabilidades. É verdade então que esse vice-rei tem o direito de prender meu irmão, mas eu não posso deixar isso acontecer. Por quê? Porque eu dei minha palavra para o meu pai que eu não ia deixar esse meu irmão na mão. E ele fala uma frase ali, Venafsho, Kshurá benafsho. E a vida dele está conectada à vida dele. O que significa? A vida do Benjamim e a vida de Yaakov estão conectados. Há uma opinião que ele quis dizer o seguinte, se o Benjamim não volta, o Yaakov falece. Se Yaakov falece, Benjamim falece de desgosto. Então você não vai ficar com nenhum servo. E Eudá estava falando, fica comigo, deixa Benjamim voltar. Eu vou ser um bom escravo para você. Mas o que ele falou aqui? Venafsho, shurá benafsho. E sua alma está conectada à alma dele. Ele está dando aqui todo o segredo. A gente faz muitas coisas, mas as pessoas não percebem que a gente está fazendo isso não por nada, e sim porque a gente está conectado. Venafsho, shurá benafsho. Ou seja, um filho quando recebe um presente do pai, o que ele está recebendo? Ele está achando que eu estou apenas recebendo presente. O pai tem que dar presente, como se fosse isso uma obrigação. Pai tem que dar presente, o meu pai está dando presente. Não. A palavra presente, todo mundo explica que o conceito de um presente é estar presente na vida do outro.
Quando um pai chega e dá um presente para o seu filho, ele está querendo demonstrar: eu me importo por você, eu quero estar presente na sua vida. Então, quando um pai dá um presente, a pior coisa que pode acontecer é o filho pega o presente e vai embora. O filho não entendeu que aqui a gente está querendo é se conectar. É uma oportunidade de conexão. O que acontece, em geral, com cada um de nós? É famoso, eu já trouxe isso outra vez, eu escutei lá no Kinos HaShulchim, muitos anos atrás, sobre o conceito do banco emocional. O banco emocional que existe na nossa vida. Cada um de nós precisa ouvir elogios e precisa ouvir críticas. Senão a gente não cresce na vida. Então a gente precisa ouvir elogios para quê? Para a gente entender que as críticas são críticas construtivas. Porque se a gente só ouve crítica, a gente vai entender que a gente não presta. O que a pessoa faz um resumo? Estão me falando que isso não está certo, que aquilo não está certo, que aquilo não está certo. Então nada que eu faço está certo. Então a pessoa desiste. Então o que eu tenho que ouvir? Elogios e críticas. Os estudos mostram que quantas vezes eu tenho que ouvir elogios em comparação às críticas. E a resposta está que normalmente eu devo ouvir 5 vezes mais elogios do que críticas. Mas se a gente for parar e pensar, é natural de todo pai chegar em casa cansado, e que nem a gente falou, eu dei o dia inteiro para o meu filho. Eu estou trabalhando o dia inteiro para poder trazer coisa, para poder pagar a escola, o aluguel, o condomínio, seguro-saúde. Eu estou ali arrasado já, só pensando nele. Aí eu chego lá, está uma bagunça. Porque a casa está bagunçada? Porque tem um monte de criança, Baruch Hashem. Quer dizer, um monte de gente que não se vira sozinho. E que precisa de alguém ali se dedicando. E estamos se dedicando, o dia inteiro se dedicamos a eles. Aí a gente fala um comentário. Filho vai tomar banho. O que o filho entende? Apareceu agora, não está nem aí comigo, e só quer se livrar de mim, me mandando para o banheiro, para tomar banho, para ficar ouvindo silêncio. Eu não estou atrapalhando no meio da casa. Então o que ele entende? Que a gente está criticando. A gente simplesmente está querendo fazer o bem. Tem uma hora que o filho tem que dormir. Tem uma hora que o filho tem que tomar banho. Então o que acontece? A gente pede uma vez. E o filho não escuta. Pede uma segunda vez. O filho não escuta. Na terceira vez a gente já perde a paciência. A gente já começa a criticar. Então a gente não deu elogio nenhum e a gente já criticou. A gente deu missões e a gente já fez críticas. E cadê aqui o elogio? Então o filho não percebeu, mas o pai só falou que ele ama o filho. Mas tudo que o pai falou que ama o filho não foi na linguagem do filho. O filho ainda não entendeu. E o mais importante para a educação do filho é o quê? Venafsho, kshurah benafsho. Tem que o filho sentir que uma alma está ligada à outra. Que você vive pensando em função da educação do teu filho. Mas para isso, os dois têm que estar aptos. A gente tem que saber como falar, quando falar e que jeito falar para ele escutar. Em geral, uma técnica famosa, fora os elogios, que tem que ser pelo menos um pouquinho mais do que as críticas. Em geral, é normal um pai chega em casa e fala para o filho. O que o pai fala para os filhos? O pai chega para os filhos e fala: filho, como foi teu dia? Então o que o filho entende? É que nem você dá bom dia na rua. Quando você fala bom dia para uma pessoa, o que a pessoa entende? Que essa é a forma de dar um oi. E, em outras palavras, falar: não estou nem aí com a tua vida, mas de uma forma delicada, deixa eu seguir minha vida adiante e aí você segue a tua. Isso é um bom dia. Não é uma pergunta, não é uma afirmação, não é uma dedicação. Normalmente, quando a gente fala bom dia, significa isso. Mas não sempre é dessa forma. As pessoas, muitas vezes, quando falam bom dia, a gente está realmente pensando que o outro tenha um bom dia. Ou realmente a gente está questionando como você está.
E quando um pai chega e fala para o filho, como foi teu dia? Realmente ele está perguntando como foi o dia. Mas para o filho entender isso, normalmente o pai deve falar, filho, sabe aquele teu professor, e falar o nome do professor? Como foi a aula dele hoje? E se ainda o pai se lembra e daquilo que o filho contou no outro dia, outra semana, que esse professor talvez é nervoso, que esse professor ele tem uma boa didática ou não tem, é muito inteligente ou é muito atrapalhado, sei lá, você mencionar, você sente que tem alguma diferença nas aulas dele? Porque eu me lembro que você falou. Aí o que a pessoa sente? Que estamos falando com alguém. A gente está se conectando. Baruch Hashem, o mundo tem uma evolução. O mundo não fica no passado. O mundo cada vez vai evoluindo. E a gente vê maquinários cada vez mais modernos. Então a gente vê celulares, etc. O problema é que a gente muitas vezes consegue escutar aulas, fazer muitas coisas bem mais rápido, até bota vezes 2. Só que a gente acaba não se conectando a nada. A gente não está muitas vezes a gente ouviu uma aula, mas a gente não está presente no próprio local. A gente muitas vezes fala com alguém distante, mas a gente não está interessado em vê-lo pessoalmente. E isso perde esse sentimento de pertencer. Então, mais importante do que passar uma lista de obrigações, de deveres, é a gente mostrar que a gente tem essa compaixão. E esse é o ensinamento que a gente aprende nessa paraxá. Quando Yuda, ele fala, nosso pai está conectado ao Binyamin. Venafshok shurá benafshok. Quando a gente entende que a forma judaica é dessa forma que a gente educou todas as gerações, é uma geração, é uma família que venafshok shurá benafshok, a vida de um realmente interessa e importa pela vida do outro. Não é só que ele fala de boca para fora, não é só que ele realmente se importa. Isso significa Hinur, isso significa educação. Ontem a gente estava terminando a festa de Hanukkah. Hanukkah quer dizer Hinur também. E contam sobre Hanukkah uma história, tem várias versões sobre essa história. Não importa exatamente como aconteceu, de que forma aconteceu. Mas o importante é essa lição. Uma pessoa estava questionando o porquê das velas de Hanukkah. Como a gente fala que as velas de Hanukkah brilham, ensinam a grandeza do milagre de Hanukkah, que dura mais de 2000 anos, a gente está comemorando Hanukkah. Se afinal a gente vê, mundo afora, tantas outras luzes. Tem muito mais luz aí na rua do que as luzes de Hanukkah. E aconteceu que teve acabou a luz, blackout, e as únicas velas que brilharam eram as velas de Hanukkah. Então, falou, tá vendo por quê? Mas o que significa tudo isso? A gente vê um filho aprontando. A gente vê um filho aprontando. O porquê ele está aprontando? Por que ele está aprontando? Ele, na verdade, em outras palavras, ele está querendo atenção. Normalmente é isso que está acontecendo. Ele está precisando de atenção. E é normal. Todos nós precisamos de atenção. Então o que acontece? É um jovem, é uma criança. Ele precisa mostrar que ele quer se conectar. Então o que ele faz? Ele quer extravasar para poder ter essa atenção, para poder realmente causar que deem atenção a ele. Nessa hora, o que acontece? A gente acaba, normalmente, não dando atenção. Porque tem tantas dificuldades, tantos problemas, você ainda fala, poxa, eu precisava desse comportamento. Com que vontade eu vou dar atenção para ele, que ele aprontou isso, isso e isso? Eu não tenho vontade de dar essa atenção. Mas é justo nessa hora, que é difícil, a gente tem que parar e pensar
eu tô só, que nem a gente falou, dando bronca, fazendo a minha lista de deveres, o visto, né? Cumpri isso como pai, cumpri aquilo, fiz ele acordar e vim na reza, trouxe ele agora para Mincha Arvit, ou fiz ele decorar um Daf de Gemara, estou fazendo checklist, ou estou preocupado com a pessoa? Ou estou conectado a ele? Se eu estou conectado a ele, aí é diferente. Aí ele não precisa extravasar, aí ele não precisa fazer mais nada, porque realmente ele percebe que o ama, que tem essa conexão. Essa conexão já existe. E é isso que as velas de Hanukkah, é isso que o conteúdo judaico sempre nos ensinou. Yaakov, antes de descer para a terra do Egito, ele Shalach, Lefanav, Yehudá, ele mandou Yehudá na frente para Goshen, para a cidade de Goshen, falando: vai lá e abre uma casa de estudos. Uma casa que vai se dedicar à Torá, aonde a Torá nos ensina a dedicação de cada Yehudi, como tem que ser. Como o Rebbe nos ensinou, como o Rosh Bnei Israel, um líder, ele não vive sozinho, ele vive se preocupando com a educação dos outros. Yaakov já teria a sua própria educação, mas ele está querendo se conectar. Ele estava conectado aos seus filhos, ele estava conectado ao Binyamin, ele não conseguia, porque ele falou, quando Rachel faleceu, ele se consolou com seu filho Yosef. Quando Yosef sumiu, ele se consolou com Binyamin. E até quando Shimon não voltou, ele também estava com Binyamin. Se Binyamin vai sumir, ele falou: vou perder tudo no mesmo dia. A gente tem que estar conectado. É famoso que o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, falou para a gente que nem tem um dever de colocar tefilim todo dia, assim, um pai deve ter o seu dever de pensar meia hora por dia no chinuch dos seus filhos. O que quer dizer se pensar meia hora por dia no chinuch do filho? Significa se conectar, significa se preocupar com o outro. Não é só esse checklist, não é só realmente, tá bom, quem é o professor dele, o material escolar ele já tem, aonde ele vai passar férias, tem muita coisa que a gente tem direito, mas isso não é a forma correta, isso não é a forma de se conectar, de resolver. A nossa forma judaica é se conectando, isso significa educando. Então a pergunta é se essa meia hora que a gente para e pensa, a gente já falou que o dia inteiro a gente trabalha por eles, mas essa meia hora é como ele está escutando aquilo que eu estou falando. Tem gente que pergunta se isso é para cada filho, se é para todos os filhos. Eu acredito que se meia hora a gente para por dia e pensa na educação de todos os filhos juntos, como cada um está escutando aquilo que eu estou querendo dizer, como ele está ouvindo, como ele está interiorizando, acho que já está de bom tamanho. Bezrat Hashem, que cada um possa ter sucesso, não só na educação do filho, mas na educação própria. Cada um tem que se autoeducar e que a gente possa sentir essa nossa conexão com não só com cada um com o seu filho, mas também com o contrário, com o pai, que nem te falou, Binyamin estava conectado com Yaakov, Yaakov com Binyamin. Então que cada um possa estar conectado às nossas origens, Avraham, Yitzhak, Yaakov, a todos os nossos patriarcas, que a gente possa seguir o caminho de Torah e Mitzvot como se deve. O Ayom Yom de hoje à noite, Dalet, dia 4 de Tevet, é um pouco extenso. Ele traz no começo, ele traz aqui para a gente o comportamento dos Rebeim sobre Shnai Mikra Vechat Targum. Então ele traz aqui como eles costumavam repassar a Parashá, ou duas sessões da semana, quer dizer, quando tinha duas Parashiot, quando tem Parashiot que é chamado Mechubarot, lidas duas juntas. Ele fala, eles faziam tudo isso na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, após o meio-dia, eles costumavam começar novamente desde o princípio e repassar toda a sessão da semana com a Haftará, com a leitura dos profetas. No Shabat de manhã, antes da oração da Tfilá, costumavam repassar de novo desde o Shvi, da sétima leitura. Quando havia duas Haftarot, diziam a Haftará da sessão da semana na sexta-feira, e a outra, o que quer dizer a outra?
o do Shabbat Rosh Chodesh, Mahar Chodesh, etc. Essa segunda leitura dos profetas no Shabbat. Pode falar sobre esse costume. Ele vai falar aqui para a gente sobre os sonhos. Ele fala que os bons sonhos, nos quais assuntos de Torá são levados ao conhecimento de alguém que está sonhando, ocorrem geralmente quando se estuda a Torá com grande empenho durante o dia. Pois, quando se estuda a Torá com empenho, ou se ocupa com o serviço do coração, que é a prece, que é a tefilá, com supremo esforço, então à noite, quando sua alma ascende às alturas celestiais, ele sobe aos céus, para atrair para si vitalidade da vida superior, conforme explicado no Zohar, lhe informam novos ensinamentos da parte revelada ou da parte interior, oculta da Torá. Cada pessoa, de acordo com o seu empenho na avodá do dia, quer dizer, do serviço que a gente fez durante o dia, é isso que a gente tem, essa possibilidade durante os nossos sonhos.